Oi, gente, bom dia, nessa segunda-feira, né? Que o Senhor Jesus venha nos abençoar cada dia mais e que todos nós venhamos aqui assistir a nossa aula, responder às nossas atividades, arcar com os nossos compromissos e que Ele venha nos abençoar para que a gente volte logo, não é? Para a escola, porque eu sei que todo mundo está sentindo falta, inclusive eu. Bom, gente. Venho aqui explicar para vocês por que é que eu não gravo a aula de manhã. Dia de segunda-feira eu não gravo a aula de manhã. Por quê? Porque tem muitos pais que deixam para ir buscar as atividades dos filhos na segunda-feira. Então eu prefiro postar os vídeos à tarde, postar os vídeos de manhã, para eles poderem carregar à tarde, para vocês poderem assistir com as atividades, porque assim fica melhor do que vocês assistirem os vídeos, aí depois pegarem as atividades e tal, aí começar isso, começar aquilo. Então eu achei melhor desse jeito, certo? Espero que para vocês não tenha nenhum problema, mas eu tô tentando fazer com que funcione assim para melhoria de todos. Bom, gente, a aula de português hoje começa na página 127 do livro de português, certo? Página 127. Bom, gente, é assim. Na página 127, o que é que nós vamos fazer? Essa vai ser a nossa atividade de hoje. O que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer um relatório de uma exposição sobre fungos, certo? A partir da nossa leitura dessas páginas, da página 127 a 131, como foi escrito na agenda de vocês, que são as páginas para a classe, certo? Essa atividade é uma atividade que a gente vai realizar na classe, é como se fosse na classe, mas nesse caso é na casa de vocês. Vamos lá ler a página 127. Sua turma irá realizar uma experiência com alimentos e registrar o que acontece com eles quando são contaminados por fungos. Na data combinada, os alimentos embolarados estão expostos fora da sala de aula, juntamente com os registros feitos ao longo da experiência. Nesse dia, você e seus colegas irão contar o que aprenderam para um público formado por pessoas da escola e da família. Para realizar a experiência, cada aluno deverá providenciar o material de que irá precisar e seguir as instruções abaixo, certo? Aqui nesse pequeno caderninho da página 127. Material: uma fruta, uma fatia de pão, de forma, um saco plástico, um pratinho descartável. Modo de fazer: deixem os alimentos expostos ao ar livre por algumas horas. Depois, guarde-os dentro de um saco plástico bem fechado. Se o alimento escolhido for uma fatia de pão, umedeça primeiro, certo, gente? Então, esses são o material e o modo de fazer que a gente vai ter que proporcionar para fazer esse trabalho. Por que eu quero que vocês façam esse trabalho? Porque é um trabalho muito bom, gente. Trabalho com experiências é um trabalho tanto que serve para o português, como a forma da escrita, como você vai relatar o que está acontecendo a partir dos dias, como na ciência, porque a gente observa o que é que acontece, quais são as diferenças do alimento, o que é que ele vai adquirindo durante o tempo que ele está fechado, certo? Então é bem importante que vocês façam essa experiência, porque ela vale nota também, certo? Página 128. Pronto, 128. Relatório escrito sobre o experimento. Quem foi buscar essas páginas aqui do bebê deve ter observado que eu coloquei isso aqui, ó.
Relatório sobre fungos, certo? Então, o que é que vocês vão fazer nesse relatório sobre os fungos? Vocês vão anotar tudo o que se passa com o alimento quando passa determinado tempo, certo? Na folha tem dizendo as datas que vocês devem escrever na folha, o que é que está se passando com o alimento que vocês estão fazendo o experimento, certo? Então, cada data corresponde ao dia em que você vai escrever na folha, certo, gente? Aí, a última data é a data da entrega do trabalho, certo? Já que eu vou explicar bem direitinho para vocês. Relatório escrito sobre o experimento, as etapas. Anotações sobre o experimento, página 128. Observe diariamente a sua amostra e converse com seus colegas sobre as mudanças que ocorrem com o alimento. A cada 2 dias, registre as suas observações. Como eu não quis que vocês escrevessem muito, eu só coloquei alguns dias nas folhas, viu? Porque, tipo assim, se vocês ficarem escrevendo direto, vai passar muito, eu estou passando muito dever para casa. Porque, além de eu passar as páginas da atividade, eu ainda passei as páginas das folhas para vocês poderem responder e ter uma atividade mais escrita por mim para que eu quero repassar para vocês, certo? Aí estou dizendo aqui, anote a data do início do experimento, que eu já coloquei lá, a data do início do aparecimento do bolor, certo, gente? Eu coloquei as datas para vocês escreverem, mas vocês podem colocar as outras datas que vocês quiserem e que vocês observaram alguma coisa de diferente na fruta ou no alimento que vocês colocaram dentro do saco e quiseram fazer a experiência com ele. A aparência do bolor. Vocês têm que decifrar, dizer bem direitinho como ele está aparecendo, como ele começou a aparecer, de que tamanho ele começou a aparecer, certo, gente? Tudo bem explicativo para ter um bom êxito no trabalho. O processo de desenvolvimento do bolor. Vocês vão dizer como ele se desenvolve, como ele começou, de que parte da fruta ou do alimento ele começou, para que lado ele foi, certo, gente? Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento. As anotações a seguir são parte das observações feitas por uma aluna que realizou uma atividade semelhante, certo, gente? Então, aqui, o que ele está tentando fazer? Ele está tentando nos ajudar. Nessa folhinha, na página 129, ele está nos mostrando uma forma de a gente fazer esse trabalho, certo, gente? Um mês. Vamos dizer que é um exemplo. Dia 7, dia 9, dia 12 e dia 16. Esses são os dias que ela escreveu e que ela contou o que é que estava se passando nesse dia. A partir dos dias que vão passando, o alimento ele já vai mudando. Então, você vai começar a falar de outras e outras coisas e não vai faltar assunto, certo, gente? 129, escrita final do relatório. Após aproximadamente 15 dias, elabore um texto descrevendo como foi o experimento. Use as suas anotações como fonte de consulta. Relaxe. Bom, se vocês acharam que as datas que eu coloquei na folha, elas são muito pequenas e que até lá o alimento ele não vai estar totalmente embolorado, que ele ainda precisa de mais tempo, eu vou dar mais tempo para vocês, certo? Então, ele vai ser um trabalho que eu queria que seja rápido, só que ele vai ser extenso. Pode ser um pouquinho mais longo e pode ser um pouquinho mais pequeno. Tudo vai depender do tempo em que o alimento vai criar volume. Aqui na página 129 tem um quadrinho amarelo dizendo que os fungos adoram lugares úmidos para se multiplicar. Isso precisa ficar claro na conclusão do texto. Falando nisso, vou colocar minha cobertinha para tomar sol, viu, gente? Página 130. Lembre-se de que você irá relatar a experiência para as pessoas que não participaram dela. Por isso, precisa registrar passo a passo o que fez e o que aconteceu. Certo, gente? Então, você precisa explicar o seu trabalho. Essa é uma forma que eu encontro também de vocês fazerem uma boa interpretação de texto,
algo mais bonito, algo mais legal, certo? Então, assim fica até melhor. O trecho do relatório a seguir foi produzido por um aluno que participou de experiência com FUN. Ele poderá lhe ajudar e dar pistas sobre como produzir o seu experimento com FUN. Atenção. Realizadores: aluno. Segundo, alimentos utilizados: pão de forma. Início da experiência, 7 de abril. Depois ela vai falar como foi a experiência. E no dia 9 o pão de forma estava. Aí vai falar, continua falando, certo? Então, por que eu fiz isso aqui, essa folhinha? Por quê? Porque talvez vocês não soubessem como organizar o trabalho de vocês. Então, eu já dei uma pequena pesquisada e achei melhor fazer dessa maneira. Mas se vocês quiserem fazer de uma maneira diferente, anotar na folha só algumas coisinhas e me entregar um trabalho escrito com todas as anotações que vocês querem fazer do jeito de vocês, eu aceito, gente. A folhinha é só um meio que vocês têm de como organizar o trabalho, certo? Então, da página 127 até a página 131, fala bem explicado no livro de vocês de como fazer esse trabalho, de como realizar ele, quais são as formas que tem de realizar ele, certo? E várias outras coisas. Página 131. Escreva o rascunho do relatório deixando espaço entre as linhas. Assim, na hora da revisão, você poderá escrever acima das palavras sem precisar, sem passar o texto ali várias vezes, certo? É um pequeno segredinho de quem faz o texto. E a revisão. Verifique se você relatou os passos da experiência, colocou as datas que você observou o alimento, descreveu o estado que se encontrava o alimento e várias outras coisas como está falando. Gente, a revisão é muito importante, porque quando a gente revisa um trabalho, a gente vê se a gente esqueceu de alguma coisa, se precisa acrescentar, se não precisa, se o trabalho está bom, se alguém vai gostar. Então, tudo isso a gente tem que revisar, não é? Bom, no mais é só isso. Então, essa vai ser a nossa atividade. Era para ser pela classe, né? Se a gente fosse fazer na classe, isso ia demorar muito. Por quê? Porque cada um ia fazer o seu experimento, aí eu tinha que dar a vez de cada um a gente ia guardar o alimento em algum canto lá naqueles locais da escola, certo? Para depois a gente ir passando uns dias e fazendo a experiência. Quando a gente for lá, a gente ia anotar, certo? É uma atividade mais prática. Como é aqui, é uma atividade mais rápida, porque é uma atividade onde eu explico, vocês entendem, leem um livro e fazem, certo? Então, vamos lá para a próxima atividade. Gente, no bloquinho que vocês receberam, tem essa pequena atividade aqui, ó. Criança na internet, de português, do dia 18, que é hoje, né? Na segunda-feira, dia 18/5/20, classe 127 a 131, português e caligrafia. Atividade de casa, atividade da folha, certo? Então, vamos lá pegar a atividade da folha de português, certo? Dia 18. Criança na internet. Vamos tentar ler um pouquinho? Dicas para garantir uma navegação segura. Converse sobre os riscos de exposição. Fale sobre o cyberbullying, como vocês já sabem o que é. Se não souberem, cyberbullying é aquele bullying sofrido na internet, certo? Para que eles saibam identificar e não pratiquem. Estabeleça regras claras e horários para o uso da internet, porque isso é muito importante. Não se deve deixar uma criança ou um adulto ou qualquer outra pessoa passar muito tempo na internet. Por quê? Porque vicia. É um vício muito grande que a gente tem na internet, certo, gente? Então temos que controlar todo esse tempo que a gente passa. Supervisione sites visitados. Sempre quando seu filho terminar, você vai lá olhar se você pesquisou.
Meu filho, quando você pesquisou, ele fala uma coisa, talvez ele pesquise até outra coisa, não é? Então, tem sempre que supervisionar. Oriente que procurem os pais quando se sentirem ameaçados ou incomodados, certo, gente? Pela internet a gente sofre tanto bullying quanto perseguição. Então é assim. A internet é uma coisa muito séria. Todos nós devemos saber disso desde pequenininho. Então é necessário que os pais orientem os seus filhos em relação à internet, porque lá existem vários perigos. Assim como existem várias coisas que eles gostam, existem os perigos, certo? Então é sempre bom a gente observar, ficar de perto, conversar, fazer várias coisas, dizer, orientar, certo? Então isso é muito bom. Vamos ler esse textinho aqui, é muito importante. É muito importante compreendermos que a internet deve sim ser utilizada, mas não sempre. É necessário que tenha um cuidado excessivo com relação a isso, pois ela também contém vários perigos. Por isso, é sempre bom monitorar sempre o uso da internet pelos filhos. Hoje, dia 18 de maio, é dia do combate ao abuso e à exploração de crianças e adolescentes. Por isso, é bom abordarmos esse tema. Sim, gente, hoje é o dia do combate ao abuso e à exploração de crianças e adolescentes. Muitas crianças e adolescentes, como a gente sabe e a gente observa, elas são muito exploradas no Brasil, tanto pela internet quanto pessoalmente, certo? Então é sempre bom a gente ter esse cuidado com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, para que eles não sofram tanto em silêncio como em relação à nossa visão, né? Vamos lá responder as questõezinhas? Vamos lá. Esses cuidados são necessários? Explique. É necessário ter cuidados com a internet? Sim ou não? Sim, né? Por quê? Por que é tão necessário a gente ter cuidado? Que assim como eu disse, a internet ela tem vários perigos. Ela pode ter muitas coisas boas, como ajudar a gente a responder uma atividade, tirar uma dúvida, mas ela também tem vários perigos, como cyberbullying. Quem não souber ler o texto novamente, veja os perigos que a internet tem, gente. É uma resposta pessoal, é uma resposta que a gente lê e a gente tem que deduzir, certo? Vamos lá para a segunda questão. A internet tornou-se uma grande ferramenta de trabalho e ajuda para as pessoas. De quais maneiras ela é utilizada? De quais são as maneiras que a internet é utilizada hoje em dia? Bom, gente, a internet ela é utilizada por meio de estudos, é utilizada por meio de que mais? Estudos, tirar dúvidas, trabalho e várias outras coisas. Então eu quero que vocês respondam, certo? Pronto? Terceira questão. Que cuidados seus pais tomam com você com relação à internet? Quais são os cuidados que seu papai e a sua mãe tomam com relação à internet? O que é que eles falam pra você? Ah, meu filho, você não pode ficar muito tempo na internet porque vicia muito. Ah, meu filho, você pode ficar aí na internet, não tem problema. Pode ficar o dia todo se você quiser. Como é que eles se comportam com relação a você? Eles
lançam um limite para vocês com relação à internet ou eles deixam vocês à vontade? Quanto tempo vocês ficam na internet por dia? Pronto, gente? Quarta questão. Abaixo faça um desenho seu estudando pela internet. E diga uma frase de incentivo para que seus colegas vejam. Após, poste no grupo uma foto do desenho que você fez. Vale nota. Certo, gente? Então, o que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer um tipo... Vão tirar uma foto. Mais uma foto em forma de desenho. Vocês vão se mostrar estudando. Se você está com um coleguinha, desenhe você e o coleguinha estudando pela internet. Depois, quando você desenhar, você vai fazer uma frase de incentivo. Ou seja, uma frase de incentivo é: estude porque é bom. Estude porque você faz a diferença. Porque você é muito inteligente. Vocês colocam a frase de incentivo. Depois pintam um desenhozinho de vocês. Quando vocês terminarem, vocês tiram uma foto, postam no grupo, para que os coleguinhas de vocês também vejam vocês estudando. E assim compartilhem foto com foto. Certo? Vamos lá, eu acho que todo mundo já terminou, né? Todo mundo já entendeu em relação ao trabalho, o relatório. Gente, esse relatório, ele é muito importante, certo? Então, é por isso que eu deixei uma folha separada nas atividades de vocês, para que vocês façam. Eu quero que vocês façam esse relatório de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque isso, além de valer nota, ainda fica importante, porque é trabalho, trabalho a nível maior, não é? Então, é muito, de maneira exclusivamente importante que vocês façam, realizem um trabalho e que vocês se saiam muito bem, porque com certeza isso vocês vão fazer, né? Se sair bem no trabalho. Que acredito no potencial de cada um de vocês. Bom, gente, essa foi essa nossa pequena explicação da aula de português. Eu só não demoro mais porque as aulas no YouTube, elas pegam muito mais armazenamento do que em outro aplicativo. Então, eu vou deixar aqui, certo? As atividades para vocês. E amanhã, o que é que eu vou fazer? Amanhã eu vou fazer por live. Vou tentar fazer uma live para ficar o dia todinho para vocês assistirem, para ser uma aula grande e eu esperar vocês responderem, certo? Obrigada pela atenção.